Quantas vezes você já deu o seu melhor e mesmo assim não conseguiu o resultado que queria? Pois é, nós somos ensinadas desde pequenas a focar naquilo que a gente não tem tanta habilidade assim. Aquela matéria que a gente tira nota baixa na escola, não é mesmo? Para a gente ser bom em tudo. Só que ninguém é bom em tudo. E focar nessas habilidades que não são natas, talvez seja uma perda de tempo, de esforço e até de dinheiro. Quer saber como reverter esse jogo? Chega mais! Aproveita e deixa o seu like aqui nesse vídeo e se inscreve no canal para contribuir com o meu talento de compartilhar conteúdo de valor com você, ok? Bom, brincadeiras à parte, vamos ao que interessa. Durante muito tempo, o raciocínio lógico ou o coeficiente de inteligência, também conhecido como QI, foi supervalorizado. E quem não se enquadrava nessa régua podia ser, inclusive, estigmatizado, ou às vezes muito estigmatizado. Depois veio Daniel Goleman com a inteligência emocional e trouxe um outro olhar sobre inteligências e sobre habilidades que o ser humano precisa ter. A inteligência emocional, inclusive, é tão relevante que o mercado de trabalho tem tratado a peso de ouro quem tem essas habilidades bem desenvolvidas e vai continuar tratando desse jeito. Mas o ser humano é fantástico e não é à toa que estamos chegando a quase 8 bilhões de pessoas no planeta. Mas só inteligência lógica e inteligência emocional não são suficientes para dar conta da manutenção da vida desse tanto de gente. E o que precisamos então? Precisamos apreciar outros talentos que também geram realização no ser humano, tanto quanto o desenvolvimento da humanidade. E nesse sentido, a gente pode recorrer à teoria das múltiplas inteligências do psicólogo americano Howard Gardner, que descreve a forma única como os seres humanos, os indivíduos, podem expressar suas capacidades cognitivas. Segundo Gardner, todos nascemos com potencial para todas as inteligências. O que vai determinar quais inteligências cada ser humano vai desenvolver é a sua aptidão natural para aquela inteligência, mais os estímulos e o contexto social em que essa pessoa vive. E quais são as inteligências mapeadas por Gardner? Vou ler aqui para vocês: linguística, lógico-matemática, interpessoal, corporal sinestésica, musical, existencial, visual espacial, intrapessoal e naturalista. Inicialmente, ele tinha mapeado 7 inteligências e depois, à medida que o seu estudo foi evoluindo, ele chegou nessas 9 inteligências que o ser humano pode desenvolver. E ele diz que todo mundo desenvolve muito bem uma ou duas inteligências dessas, e as outras desenvolvem um pouco, só o suficiente para dar conta da vida. Eu não vou entrar em detalhes aqui em nenhuma dessas inteligências, porque não é o foco aqui do vídeo. Mas se você der uma pesquisa na internet, consegue encontrar fácil mais informação sobre cada uma delas. Voltando aqui ao nosso ponto-chave, segundo uma pesquisa da Gallup, realizada com base em anos de estudos, demonstrou que o que leva um profissional à excelência é justamente a potencialização dos seus talentos naturais. E talentos naturais são um padrão de pensar, de sentir e de agir. E esse ponto de excelência que os profissionais podem chegar quando desenvolvem as suas habilidades naturais se dá porque o esforço aplicado para esse desenvolvimento é muito menor do que o esforço que a gente precisa aplicar para desenvolver habilidades que não são inatas. Mas tem um porém. Justamente porque temos facilidade com essas habilidades naturais, frequentemente não damos o devido valor a elas e ainda reforçamos a crença que eu mencionei lá no começo do vídeo de que precisamos focar naquilo que a gente não consegue performar tão bem assim. E como podemos usar os nossos talentos naturais então? Tem 2 pontos que você precisa atentar e guardar para a vida.
O primeiro é valorizar as suas habilidades naturais. E o segundo é usar intencionalmente essas habilidades em tudo que você puder. Ou seja, primeiro você se conhece, descobre quais são as suas habilidades, aprofunda o seu conhecimento sobre ela e pratica. A gente precisa praticar continuamente para aperfeiçoar, para aprofundar esse conhecimento e essa habilidade, e então ela se torna o seu ponto forte. Então eu vou trazer um exemplo pessoal meu para demonstrar como que, de fato, investir nas nossas habilidades naturais e colocá-las em prática faz toda a diferença quando a gente precisa de um resultado significativo. Assim que eu entrei na faculdade, logo depois do ensino médio, eu queria arranjar um emprego que tivesse um salário bom. Então eu comecei a procurar concursos públicos que fossem de nível médio, pois eu ainda não estava formada, e que tivesse um bom salário. Esses eram os meus critérios. Acontece que, dentre os concursos abertos naquela época, os que tinham o melhor salário e eram de nível médio, eram para a área jurídica, que é uma área que eu não tenho afinidade nenhuma. Entendo a importância, mas não tenho habilidades para atuar no meio jurídico. O resultado disso foi que eu fiz todo um planejamento, eu consegui material para estudar e eu simplesmente não consegui estudar. E eu sabia que não era uma questão de capacidade, porque eu já tinha estudado a minha vida inteira até então. Já tinha passado no vestibular super concorrido, então minha capacidade de estudar não era uma questão ali, mas eu simplesmente não consegui lidar com aquele assunto. E fiquei muito frustrada com aquilo e me achando incapaz de passar em qualquer concurso público que fosse. Anos depois, incentivada por uma pessoa muito querida, eu me permiti prestar concurso de novo, dessa vez para nível superior e na minha área de formação, que, diga-se de passagem, foi muito bem escolhida. E o desafio era o seguinte: eu só tinha 2 meses para estudar até a prova e trabalhava o dia inteiro, não tinha dinheiro e nem tempo para fazer algum cursinho. Mas o fato de eu ter me mantido razoavelmente atualizada depois que me formei, facilitou o processo e eu consegui montar uma estratégia de estudo para aproveitar o tempo que sobrava durante esses 2 meses e eu consegui o melhor resultado que eu poderia ter. Eu passei. Isso é o que acontece quando a gente foca nos nossos talentos. Aumenta muito a chance da gente ser excelente no que faz, ter uma carreira significativa com isso e ser reconhecida. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like aqui e me conta nos comentários, você já sabe quais são os seus talentos?